religião que seja para brasileiros, para japoneses, seja para nordestinos, paulistas, é uma religião para todos. A evolução que se sabe do homem é sua força de vontade, caminhando a passo cego em busca da identidade. O rap, ele tem uma força porque vem diretamente das problemáticas do gueto. O cara frasear, o cara comunicar, pô, tá acontecendo isso através das suas escritas, é uma forma também de se defender. Socorro abstrato, tipo assim. No início, quando eu me reverti ao Islã, eu formei o grupo Jihad Brasil. Peço a Allah que nos ajude. Não falo somente de religiões, mas tem aqueles que dizem. Pô, quem é esse louco mesmo, que abriu um templo e fala de música, e fala das coisas e tal, e aí mudou esse olhar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Um cara cantava comigo, meu, quero conhecer melhor essa religião, você tá estranho, na época, né? Eu falei, pô, é o Islã, cara, e é isso, mano. O Islã, pra mim, veio à tona mesmo através do livro de Malcolm X. Na biografia dele falava sobre o Islã, sobre a mudança dele e tal, e várias outras coisas. Isso, na época, me trouxe uma curiosidade para o Islã. And I pointed out that for what it had done, what the religion of Islam had done for those people over there, despite their complexion differences, that it would probably do America well to study the religion of Islam, and perhaps it could drive some of the racism from this society as it has driven racism from the Muslim society. Quando eu me reverti ao Islã, só tinha eu aqui, entende? Não tinha livros, não tinha tapete. Eu sempre costumo dizer que eu rezava para o lado, ter direção para rezar para a Meca, eu rezava para a China. A mesquita mais próxima de nós aqui, ela tem mais ou menos 2h30. Então, porque é muito longe, porque eu estou no extremo da periferia. Eu falei, pô, vou montar um espaço para oração, um espaço que eu possa ter livros, e aí foi basicamente quase o mesmo caminho. Aí no início eu montei nós montamos uma pequena sala de oração, que é aquela ali. E aí eu comecei a buscar, comecei a ir em mesquita, passar por várias situações, até conhecer pessoas, né? Que pô, vou te ajudar, e um deu o tapete, outro deu livros. E através disso foi vindo pessoas e o espaço foi ficando pequeno. E aí tinha um espaço lá embaixo que era uma garagem, tinha um buraco, era barro, né, que nós reformamos e montamos ainda mussala, nós formalizamos como mesquita. Demos o nome de Mesquita de Sumaia, né, que é a primeira mesquita no Brasil até então, nosso conhecimento, com o nome de uma mulher, né? Esse nome foi dado exatamente para quebrar também esse preconceito estabelecido sobre a questão da opressão sobre a mulher muçulmana. Por incrível que pareça, né, é uma forma de incentivar as pessoas a buscar o conhecimento. Porque Sumaia? Porque é mulher. Mas por que mulher? Por que na periferia? Porque é a primeira mesquita dentro da periferia. O que essas pessoas têm? O que essas pessoas querem? A gente quer paz. O aumento do Islã entre os brasileiros está vinculado a alguns princípios e algumas mensagens do Islã. O principal talvez seja a ênfase na justiça social. Os seus filhos também são muçulmanos, seguem o Islã? Como é que foi isso dentro da sua família? Essa minha mudança fez com também a mudança da minha própria família. O Alcorão é um educador, então você vai lendo, você vai vendo que aquilo te assimila. E quando o Islã entra no seu coração, é diferente. Então o Islã foi entrando não só no meu coração, mas no coração da minha família. Aumentou o número de mesquitas e de salas de oração. Então, normalmente, um aumento dos locais de oração está vinculado a um aumento dos adeptos da religião. Aumentou o número de brasileiros, por exemplo, que lideram centros islâmicos e que criam instituições islâmicas. Então, tem uma presença de brasileiros maior, que demonstra um crescimento do Islã entre os brasileiros.
e saiba que todos retornarão para nós. Não temos exatamente um censo exato do número de muçulmanos no Brasil. Porém, estima-se que seja 1 milhão, 1,5 milhão. Agora sim, você tem uma nova geração de muçulmanos que falam português, que consegue explicar melhor a religião islâmica e temos literatura já em português, além do inúmero, inúmeros sites e páginas na internet que são em língua portuguesa, que falam sobre o Islã, explicam e explanam de forma bem clara a religião islâmica. Em um país como o Brasil, onde há um racismo muito intenso, o Islã é visto como uma religião que ajuda a combater esse racismo. A gente já tem muita dificuldade no gueto, a gente já tem muito percalços, a gente já tem muita opressão, entende? O Islã não é mais um, entende? Até por isso nós trouxemos o Islã para o gueto. O silêncio que respeita vale mesmo que por palavras eu disse. E após, como eu disse, muito trabalho, né, correndo ali, correndo aqui, através da dificuldade, através da necessidade de ter a religião no gueto, de que as pessoas conheçam o Islã mesmo. Conseguimos comprar um prédio, um sobrado, onde temos mesquita, escola, né, e a minha moradia. A antiga mesquita era aqui na quebrada, dentro da favela aqui, né? Nós continuamos no mesmo circuito, né, porque ela faz como fosse um globo, vamos dizer assim, então está tudo aglomerado. E agora aqui é o espaço da mesquita de Sumaia, nosso novo espaço. Vamos chegar para dar uma coisa para conhecer? Allahu Akbar, Tudo bem? Bom, beleza. Quando esse preconceito e essa pressão em cima de você atinge a sua vida pessoal, atinge o César? Ah, cara, é complicado, porque muitas pessoas se afastaram exatamente por essa marca, né, que me colocaram como terrorista, né, da periferia, o cara que trouxe o terrorismo para a periferia, entende? Isso é muito difícil, porque eu tenho filhos, eu tenho esposa, e pá, tenho os amigos, tem família, tem minha mãe, meu pai, então eles se preocupam com isso, porque são muitas acusações aleatórias, entende? Nem tudo que não vemos é porque não existe. O silêncio que respeita vale mesmo que por palavras eu disse. O terrorismo é algo, é um objeto, é uma célula que não faz parte desse corpo chamado Islã. O texto religioso, por sua natureza, é um texto aberto a diversas interpretações. Muitas vezes trata-se de um texto que contém analogias, metáforas, figuras de linguagem que permitem mais de uma leitura. Então, muitas vezes o texto religioso serve de instrumento para que as pessoas façam uma leitura equivocada e muito distorcida. Por outro lado, isso não deveria justificar abordagens de generalizações indevidas, de preconceito. Nós, muçulmanos, vemos esse grupo, os terroristas, como, primeiro, fanáticos, extremistas. Pessoas, e o fanático e o extremista, ele é um grupo só. Ele não faz parte das religiões. Essa semana o cara falou que me odeia. Fiquei bolado, porque me xingam de tudo quanto é nome, mas beleza, mas o cara falou uma coisa, eu te odeio. Isso foi muito simples pra mim, essa palavra, eu te odeio, pá, mas peguei e chamei ele pra ideia, falei, pô, velho, você quer meu WhatsApp, irmão? Quer conversar mesmo, assim? Porque eu quero entender por que você me odeia. Quando a pessoa fala, eu odeio, parece que ela tem uma sei lá, é muito louco, ela tem uma coisa a mais, morou? E quando ele falou isso, eu tentei dialogar com ele, mas, meu Deus, o cara, ele me odeia mesmo, assim, sabe? E eu nem sei por quê, e talvez nem ele saiba. É gentileza? É um dever.
As pessoas às vezes misturam o Islã como cultura árabe. Falam, aí, seu turco, aí eu volto para sua terra, seu país. Eu falo, não, eu sou brasileiro, cara, eu sou igual a você. Vou voltar para onde? Minha terra é aqui. Eu sou brasileiro, pô, nasci na comunidade, entende? E graças a Deus sou muçulmano, entende? Dentro do catolicismo mesmo, fui criado. Minha mãe, inclusive, até hoje é católica, forte, aquelas coisas todas. E, pra mim, eu achei, assim, lógico, estranho, sei lá. Mas eu senti uma coisa diferente. Eu sentia uma paz, eu gostava de estar na mesquita. Aquilo ali, o meu coração gostava. Eu nunca nego que sou muçulmano em lugar nenhum, inclusive eu rezo na rua, quando eu estou trabalhando, às vezes eu paro, rezo, quando dá para rezar, no estacionamento, sabe, às vezes qualquer... O pessoal fica, quando eu vejo um lugar seguro, quando eu estou viajando, eu não deixo de fazer minhas rezas, porque assim, a gente que é homem é mais difícil o pessoal, porque não tem, né, não tem como assim, você é muçulmana, não... Agora a mulher por causa do véu é mais difícil, né, aí já é outra coisa, porque já está presente. Meu nome é Maria Imaculada Aparecido, tenho 53 anos. Meu nome é Maria Imaculada. Aisha Mohamed, tenho 40 anos. Célia Maria de Carvalho, tenho 58 anos de idade. Célia, há quanto tempo você fez a reversão? Me converti em 3 de maio de 2014, 2 anos, 3 meses e 24 dias. Eu fui criada numa família absolutamente católica e então depois eu me converti ao cristianismo e quando eu me decidi pelo Islã, ninguém compreendeu, ninguém entendeu. Eu sou uma pessoa que eu fui de muitas religiões. Fui católica, fui de igrejas evangélicas de quase todas as denominações. Fui do Candomblé, fui da Umbanda, fui do Seixonoe, fui budista e praticante de todas as religiões. Os valores espirituais islâmicos, o que é sinceridade? Eu estava insatisfeita, procurei algumas religiões, estudei, mas mesmo assim ainda a minha fé ainda não estava inteira, eu não sentia isso. E quando eu conheci um colega médico também, e ele me falou do Islã e do Alcorão. E foi quando eu me interessei, mas a questão da mulher ficou para mim, na época, bastante em dúvida. Que eu via as mulheres cobertas e eu achava que aquilo era uma submissão, eu achava que as mulheres eram submissas. Tem como medir a fé de alguém? Eu procurei na internet ler um pouco a respeito do Islã. Eu fiquei curiosa por conhecer essa religião que a mídia só me apresentava com coisas negativas. E com um amigo, que eu também fiz amizade pela internet, aqui do Brasil, também muçulmano, eu perguntei para ele o endereço de uma mesquita. E eu me lembro que na noite que eu resolvi vir, um dia anterior, eu falei para ele, olha, amanhã eu vou lá conhecer a mesquita. Fiquei sentada aí do lado e passado algumas horas, 1 hora mais ou menos, começaram a chegar as muçulmanas, já vi todas aquelas mulheres de preto, roupas toda coberta. Eu me sentia muito estranha, num mundo estranho, no meio de mulheres estranhas, com vestes diferentes de mim. O Cher perguntou para a moça que estava comigo, a muçulmana, se ela era ela que ia fazer a shahada. Ela falou, não, Cher, eu já sou muçulmana faz 6 anos. Essa moça que veio conhecer. E eu ergui o dedo e falei, eu quero fazer. Eu nem falei shahada, porque eu nem sabia, né, essa palavra, não sabia pronunciar. Ele me chamou na mesa e eu fiz os testemunhos de fé. La ilaha illallah. E eu lembro da emoção que eu senti naquele dia, de como essas palavras entraram no meu coração. A gente, quando recebe qualquer pessoa, antes de fazer a conversão, a gente pede para essa pessoa pesquisar mais, ler e explicar para a pessoa que a religião tem que ser baseada com a convicção. E fazer o shahada um processo muito simples, só a pessoa testemunhar verbalmente
que Deus é único e reconhecer o profeta Muhammad como o último mensageiro e automaticamente já reconhece todos os profetas anteriores a ele e ele se torna muçulmano. Testemunho que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, o mensageiro de Deus. Deus é maior, graças a Deus. Nós vivemos no Brasil, nós estamos numa sociedade ocidental onde cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, cada um tem uma decisão de vida. Então, quando eu observei tudo isso, tudo que tinha à minha volta, eu decidi também que eu ia me assumir por inteiro. A minha mãe, no início, ela foi totalmente contra. Ela fez algumas ameaças, como na época eu morava com a minha família ainda, ela fez algumas ameaças até. Então, às vezes, dentro de casa, eu tinha que ir até o corredor, final do corredor, aí da porta pra fora eu tinha que pôr o hijab. Aí quando eu ia entrar, eu tinha que tirar. Ele fez a reversão e um mês depois eu fiz, mas a gente não se conhecia. Aí como ele era muito tímido, eu tive que começar a investir nele. Aí eu chegava de manhã assim, o nome dele no Facebook tava como Mohamed. Aí eu falei, posso chamar de Mo? Ele pode. E foi assim, tive que investir, né, amor? No dia que eu fui falar com a família dela, cheguei lá, tava a família inteira na sala e 2 cachorros assim, pra me receber. O pessoal todo cara fechado, né, amor? Dizem que a vestimenta da mulher tira o interesse do homem, o interesse, vamos dizer, sexual do homem, né? Porque o homem não vê mais a beleza sexual da mulher. Ele pode ver a beleza interior, né? Porque não tem o que ver, então ele vai ver a beleza interior da mulher. O hijab, em árabe, significa cortina, uma proteção. Dos olhares de cobiça do outro, né, do homem. Eu me lembro até hoje, essa emoção de colocar o lenço pela primeira vez, eu não esqueço. 14 anos passados. Quando eu coloquei, foi uma sensação de proteção que eu não tinha sentido ainda. E segurança ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo respeito. O que a gente mais vê é pessoas detonando, falando que a mulher é oprimida, que ela não tem direito a nada, que a mulher, quando ela casa, ela tem que ficar trancada em casa, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar, ela é dependente do marido que manda. Mas quem manda em casa? Eu só falo sim. As mulheres muçulmanas no Brasil têm enfrentado algumas dificuldades, por exemplo, nesses últimos tempos de retrocesso de direitos humanos no Brasil, há algumas mulheres muçulmanas que portam véu, e é importante lembrar que há mulheres muçulmanas que usam hijab, o véu, e há mulheres muçulmanas que não o usam. As que usam têm esse sinal distintivo muito claro, o que faz com que às vezes haja reações que são descabidas. Então as mulheres têm relatado cada vez mais agressões, muitas vezes verbais e algumas vezes físicas. Uns 10 anos para cá, as pessoas conseguem identificar, ela sabe que você é muçulmana. Antes achava que você era freira, achava que você tinha algum problema de saúde. Hoje não, as pessoas te identificam como muçulmana. E se você é pobre, se você é negra, você sofre muito mais com isso. O preconceito ele é muito maior. Tem uma amiga nossa, ela recente aqui no Mundo das Artes, ela estava indo para casa e o homem agrediu ela verbalmente dentro do ônibus. Ela teve que descer do ônibus. Um filho meu falou assim, mãe, é muito esquisito essas mulheres. Falei, meu filho, tem tanta gente esquisita nesse mundo. Então hoje a família lida muito bem com a minha decisão e dizem que eu tive uma diferença comportamental, digamos assim, mais calma, né? Quando a gente fala sobre a questão da mulher, também acusa, as mulheres nas mesquitas, elas são inferiorizadas, o lugar delas é menor do que dos homens. Por quê? Porque elas rezam atrás dos homens. Não, isso, quando é explicado, as pessoas passam a entender melhor. Orar na mesquita é uma obrigação do homem, não é uma obrigação da mulher. A outra questão,
quando ela reza na mesquita, tem na presença de homens ou qualquer lugar, mesmo em casa, as mulheres rezam atrás dos homens, por uma questão simples, por uma questão de ser um espaço reservado às mulheres, onde elas têm a sua liberdade. Porque a nossa oração ela é feita com movimentos, não são só recitações do Alcorão, não são só súplicas, não são só palavras. Existe a inclinação, existe a prostração, existem movimentos, a pessoa se ajoelha e assim por diante. Então, e na oração requer concentração. Isso era prática costumeira nos templos religiosos, tanto cristãos quanto judeus. Conheça o Islã através dos muçulmanos. Ponto. Conheça o Islã através dos muçulmanos. É isso, somente. O conhecimento liberta o homem de qualquer preconceito e dos preconceitos já formados na sociedade. As pessoas precisam ser esclarecidas. E quando as pessoas fazem essas ofensas ou suspeitas contra nós muçulmanos, eu entendo e passo para as pessoas entender também que essas pessoas são tão vítimas quanto nós. Sejam bem-vindos a qualquer mesquita do Brasil. Obrigada. Assalamu alaikum.